fui entendendo aquilo que hoje acredito serem os princípios fundamentais e críticos do crescimento sustentável e saudável da atividade empresarial. E em determinada altura eu percebi que havia uma espécie de uma chave, ou seja, havia um determinado ponto crítico que parecia, depois de encontrado, tornar tudo o resto mais fácil ou até irrelevante. Acho que vou dizer isto outra vez. Consegui perceber que havia uma ideia, consegui perceber que havia eventualmente um mecanismo que, depois de entendido e encontrado, faria com que tudo parecesse mais fácil ou até irrelevante. Repare que eu não estou aqui a vender a ideia de um segredo. Não estou aqui a vender a ideia de uma panaceia. Não estou aqui a vender sequer a ideia de uma metodologia. Porque, francamente, eu não acredito em nada destas coisas. Não é uma fórmula. É uma ideia. Só que é uma ideia decisiva. É como se fosse uma chave. Aliás, eu chamo-lhe a chave do crescimento empresarial. E a chave deste crescimento empresarial, vai ser o grande tema da nossa aula de hoje, é a alavancagem. Alavancagem. E o que é isto, alavancagem? É exatamente o que eu vou explicar durante a aula de hoje e espero que no final da aula de hoje tenham uma noção bastante clara, bastante profunda e bastante lata daquilo que é, de facto, alavancagem aplicada às empresas, ou seja, alavancagem empresarial. Vamos começar aqui por usar o tema ou o termo de uma forma mais científica ou de uma forma pelo menos mais física. A primeira pessoa que do meu conhecimento estudou alavancas terá sido Arquimedes, na Grécia Antiga. Imagino eu que cerca de 500 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 2500 anos atrás. Imagino eu que tenha sido mais ou menos por aí. E Arquimedes, que era não apenas um matemático, mas também um filósofo, estudou o uso de alavancas como um fator multiplicativo da nossa força. Um fator multiplicativo, se quiser, do nosso esforço. E na altura, o próprio Arquimedes disse: se me derem uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio, eu consigo apenas com um braço mover o mundo, mover o planeta. Tudo dependia da dimensão da alavanca e do ponto de apoio. Porquê? Porque, dependendo do nível de alavancagem que nós sejamos capazes de encontrar, nós somos capazes de multiplicar, vamos dizer, correndo o risco de algum exagero, no limite do razoável ao infinito, a força de um dos nossos braços. Então, esta história da alavancagem, na minha opinião, é de facto o segredo, ou o segredo não, eu não gosto do segredo, mas a chave do crescimento empresarial, e porque é de facto a diferença entre um negócio que cresce e um negócio que não cresce. A diferença entre um negócio que cresce e cresce de forma sustentável e um negócio que se mantém mais ou menos na mesma dimensão ao longo dos anos, ou que até com o tempo, e exatamente por não conseguir assegurar o seu crescimento, pode até capitular, e as estatísticas são agressivas em relação a isso. Já agora, a título de curiosidade, 40% das empresas que são fundadas no mundo entram em falência no primeiro ano de atividade, 80% entram em falência nos primeiros 5 anos de atividade e 96% entram em falência, quebram, nos primeiros 10 anos de atividade. Porquê? Porque não tiveram capacidade de encontrar a alavancagem. As pessoas que mais estudam alavancagem, que mais conhecem sobre a alavancagem nas empresas, tendem
Eu não queria dizer a confundir alavancagem, porque não é uma confusão, é uma forma séria de alavancagem, mas tendem a associar alavancagem a duas palavras. Eu vou escrever assim, porque acho que se vocês fixarem isto, OP, talvez vocês não voltem a esquecer-se. Outras pessoas. Então, a forma de alavancagem sobre a qual mais pessoas falam é sobre a utilização de recursos humanos alheios para conseguir executar mais tempo. E isto é mais ou menos óbvio. É mais ou menos óbvio e é absolutamente correto. Em rigor, pode pensar que o seu dia de trabalho tem, vamos dizer, para um empresário, eu acho que não podemos centrar-nos em apenas 8 horas, correto? Vamos dizer que o meu dia de trabalho tem 10 horas. Então, por muito capaz e muito esforçado que eu seja, por muito valor que eu acrescente na minha hora de trabalho, eu consigo executar apenas o que é possível executar em 10 horas. Quando eu quero fazer crescer a minha empresa e não consigo executar em 10 horas, eu tento começar a executar em 12. Depois deixo de ter fins de semana. Depois talvez deixe de ter férias. Depois talvez dê comigo a trabalhar 14 horas. E há de haver um limite onde eu não tenho mais horas para dar. Então isto significa o quê? Significa que eu não tenho alavancagem. Os resultados da minha empresa dependem do número de horas que eu consigo trabalhar. Mas imaginem que eu consigo trazer outras pessoas para trabalhar comigo. E outras pessoas não é apenas usarmos as horas de trabalho, mas vamos começar pelas horas de trabalho. Imaginem que eu consigo liderar mais 3 pessoas que cada uma delas dá mais 10 horas. Eu sei que está fora daquilo que a lei exige do mercado de trabalho, mas só para facilitar as contas. Então, às minhas 10 horas, eu já somo 30 horas de colaboradores meus. Se eu conseguir liderar mais do que 3 pessoas, eu consigo somar mais do que 3 vezes 10 horas. Mas imaginem que depois, ao longo do tempo, eu consigo que estas 3 pessoas também assumam funções de liderança e cada uma delas consiga liderar mais 3 pessoas vezes mais 10 horas cada uma. Então, as 30 horas de trabalho já se multiplicam por 3 por 10. Então, aquilo que passamos a ter é um número de horas muito maior de trabalho e eu consigo executar através destas 3, mais as 3 cada uma destas acompanha, portanto, mais as 9. Passamos a ter 12 colaboradores mais a minha pessoa. Então, já são muito mais horas de trabalho. Então, são horas de trabalho das outras pessoas, é o esforço das outras pessoas, mas aqui também vamos usar as ideias das outras pessoas, o envolvimento das outras pessoas, o conhecimento das outras pessoas, as competências das outras pessoas. Ou seja, em rigor, eu posso desmultiplicar não apenas a minha hora de trabalho, mas uma série de outras valências, de outras capacidades que eu posso até não ter e que trago para a minha empresa com as outras pessoas que eu trago a trabalhar comigo. Então a verdade é que eu quero também trazer para trabalhar comigo pessoas que tenham competências que a mim me faltam. A mim, por exemplo, faltam-me algumas competências de orientação para detalhe. Então eu preciso sempre de ter pessoas a trabalhar comigo que cuidem de alguns detalhes que eu naturalmente não cuido. Eu preciso de ter alguém no marketing que saiba, eventualmente, mais de marketing do que eu. Eu preciso ter alguém para me fazer a gestão de tráfego no meu marketing que saiba mais de gestão de tráfego do que eu. Eu preciso ter alguém como diretor financeiro da minha empresa que saiba mais de direção financeira do que eu. E preciso ter alguém a coordenar as minhas vendas que, em rigor, possa até saber mais de vendas do que eu. Agora, eu sei de vendas? Sei. Eu sei de marketing? Sei. Eu sei um pouco de finanças? Sei. Então, eu sei de tudo isto para poder liderar as pessoas. Mas é extremamente saudável que elas saibam ainda mais do que eu sobre cada uma dessas áreas. Já Ford dizia, há mais de 100 anos atrás, Henry Ford, da grande empresa de automóveis, que estar no lugar de topo de uma boa empresa é fácil porque basta termos a inteligência de trazer pessoas ainda mais capazes do que nós
e conseguir liderar e coordenar essas pessoas através de perguntas inteligentes. Então, o meu processo de decisão e o meu processo de execução ficam muito mais facilitados se eu não apenas trouxer as horas de trabalho das outras pessoas, mas também trouxer as competências de outras pessoas. Agora, reparem uma coisa. Eu usar as horas de trabalho e as competências dos outros a favor da minha estrutura empresarial não pode ser visto como uma coisa negativa, não pode ser visto como uma coisa má. Eu, pelo menos, acredito que é uma coisa muito positiva, porque é o fenómeno que cria emprego. É através disto que nós criamos emprego e é através disto que nós levamos um determinado valor ao mercado pelo qual um grupo de pessoas ou um grupo de empresas se dispõe a pagar. Então, a primeira noção que eu tive de alavancagem, o primeiro contacto que eu tive com a alavancagem, foi extremamente importante, até do ponto de vista puramente matemático, para eu entender que se fosse buscar 3 pessoas, mais 3 pessoas para cada uma delas ao longo do tempo, fosse multiplicando o número de horas, mas também percebi que podia multiplicar os resultados da minha empresa, não apenas pelo número de horas, mas também pela valência destas pessoas. Obviamente que do ponto de vista prático e matemático, ou objetivo e matemático, é mais fácil pensar nisto, liderar estas pessoas é um fenómeno mais difícil. Então, a alavancagem numa empresa, a um primeiro nível, é essencialmente isto. A multiplicação da capacidade de execução, a multiplicação da hora de trabalho, a multiplicação das competências através da utilização de recursos de outras pessoas que eu vou buscar para trabalhar comigo. E é crítico nós entendermos isto porquê? Porque o meu trabalho de empresário, o meu trabalho principal, e tome nota, por favor, do que eu lhe vou dizer, porque esta é uma das tomadas de consciência que é crítico fazer para conseguirmos assegurar o crescimento sustentável e saudável da nossa empresa. O nosso trabalho não é executar o que precisa de ser executado numa empresa. O nosso trabalho é liderar a nossa equipe na execução consistente dos planos que nós desenhamos. E esse é um trabalho muito mais difícil do que fazer. Fazer já não é fácil. Fazer já obriga à autodisciplina. A esmagadora maioria dos empresários em pequenas e médias empresas que eu conheço estão concentrados em fazer. Eles tendem a ser ótimos técnicos, a dominar de uma forma profunda a atividade técnica em que se estabeleceram. Um ótimo cozinheiro monta um restaurante, um ótimo cabeleireiro monta um salão de beleza, um ótimo personal trainer monta eventualmente um ginásio, ou uma box de crossfit, ou uma box de ginástica ou de exercício físico. Eles são ótimos no seu trabalho, eles trabalham muitas horas, eles conhecem profundamente a atividade técnica em que estão dedicados, mas falta-lhes a principal competência tradicionalmente, que é necessário para fazer crescer uma empresa de forma sustentável. Que competência é essa? É a competência mais bem paga do mundo. Capacidade de executar através dos outros. Capacidade de executar não apenas diretamente das minhas horas de trabalho, mas usando as horas de trabalho das outras pessoas e as competências das outras pessoas que eu trago para trabalhar comigo. Esta noção é absolutamente core, absolutamente crucial, absolutamente fundamental na ideia de crescimento sustentável de uma empresa. Não é possível fazer crescer uma empresa ao longo do tempo de forma sustentável sem entender a base desta ideia da alavancagem, e a base é esta: utilização de outras pessoas. As horas e as competências de outras pessoas ao serviço das minhas decisões, dos meus planos e dos meus objetivos. Quando digo meus, desculpem, não estou a ser egocêntrico, estou a falar da minha empresa. Das decisões que eu, como empresário, tomo e dos planos que eu, na empresa, desenho, face aos objetivos que a empresa se propõe. E esses objetivos devem ser bastante objetivos. Mas vamos tentar ver a alavancagem também de outra forma. Mais à frente no meu percurso, à medida que fui amadurecendo, que fui lidando não apenas com a gestão de empresas, mas também
com o conceito de alavancagem propriamente dito, eu entendi que uma das principais formas de alavancagem e que não estava a ser usada pela maior parte dos empresários era exatamente tempo para pensar. Eu muitas vezes falo de algumas pessoas que foram referências da minha vida e de lições que aprendi com elas. Uma das maiores referências que eu tenho até hoje, do ponto de vista profissional e até pessoal, uma das pessoas com quem eu mais aprendi de negócios e que eu cito o tempo todo, foi um senhor americano que eu conheci-o em Londres, mas ele é de Austin, no Texas, onde eu já tive a oportunidade de o visitar. O nome dele é Kit Cunningham e terá sido o pai rico do Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, quando escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, mencionou o Kit no livro e publicamente já reconheceu mais do que uma vez que foi com o Kit que aprendeu a base das coisas que ele explica no livro. O Kit uma vez contou-me uma história sobre esta ideia do tempo para pensar. Talvez o Kit tenha sido a primeira pessoa que me alertou para a diferença entre o tempo de execução e o tempo de pensamento, o tempo de execução e o tempo de reflexão. E lembro-me dele me contar que quando era jovem, um dia estava a montar um projeto empresarial no qual estava a colocar bastante atenção e bastante empenho. Era um projeto que podia ser decisivo na vida e na carreira dele, e montou todo o projeto, precisava de um financiamento bancário, terá ido ao banco apresentar e foi bem recebido no banco numa primeira fase e em determinada altura disseram-lhe que o projeto ia chegar às mãos da pessoa que decidia se haveria ou não investimento. Esta pessoa era alguém muito famoso no mundo financeiro nos Estados Unidos nos anos 70, um tal de Mike Milkman. Se quiserem e tiverem curiosidade, podem procurar no Google, vão encontrar a figura, alguém com uma peruca muito interessante. E este tal de Mike Milken era considerado o top das galáxias do financiamento corporativo nos Estados Unidos durante ali alguns anos. E o Kit disse que, jovem na altura, estava até bastante, por um lado, nervoso, por outro lado, empolgado de ir conhecer o Mike Milkman. De qualquer das formas, quem o apoiava dentro do banco instruiu de forma muito precisa, segundo ele me contou, sobre o que ele devia fazer na sua apresentação. Aquilo que lhe disseram foi que ele entraria numa sala e que ia encontrar um determinado número de cadeiras organizado à volta de uma mesa, que uma das cadeiras, indicaram-lhe qual era, estaria disponível para ele, que iriam sentar pessoas nas outras cadeiras disponíveis, ele deveria começar a sua apresentação e haveria uma cadeira que ia ficar livre. Ele deveria começar a apresentação antes do tal de Mike Milkman chegar. Porquê? Porque durante a apresentação dele, abrir-se-ia a porta da sala e o tal de Mike Milkman iria entrar durante a apresentação. O Mike Milkman ia entrar e iria sentar-se na tal cadeira que ficaria livre. E muito importante, disseram-lhe na altura que ele não deveria nunca interromper a apresentação que estava a fazer, não devia cumprimentar o senhor, não devia mostrar nenhum tipo de espanto pela sua chegada, ele devia continuar a fazer o trabalho que estava a fazer, portanto a apresentação do projeto, da mesma forma que o avisaram que em determinada altura o tal de Mike Milkman se iria levantar e iria abandonar a sala durante a apresentação dele. Disseram-lhe que não se preocupasse com isso, que deveria terminar a apresentação tal como estava prevista inicialmente e que, aliás, quanto menos tempo o Mike Milkman ficasse, melhor seria para ele, melhor sinal seria. Significaria que rapidamente tinha visto que o projeto lhe interessava e que a probabilidade de o projeto ser apoiado era uma probabilidade grande. E ele diz que assim foi, exatamente como lhe tinham previsto,
que ele entrou na sala, a cadeira dele estava disponível, estavam outras cadeiras onde as pessoas que foram assistir à apresentação se sentaram, uma cadeira ficou disponível, ele começou a apresentação, passado alguns minutos abre-se a porta, entra o tal fulano baixinho com a peruca na cabeça, ele diz que ficou entusiasmado quando o viu entrar, que tinha vontade de o cumprimentar, tinha vontade de o elogiar, era de facto uma figura marcante naquela altura nos Estados Unidos, no mundo corporativo e no mundo financeiro, mas tal como foi instruído não fez nada disso, continuou a apresentação, só que aquilo que não lhe tinham dito foi o que aconteceu a seguir. A porta abre-se uma segunda vez e entra alguém que interrompe a reunião. Nessa altura, sem saber o que fazer, o Kit parou a sua apresentação e a pessoa que interrompe a reunião dirige-se ao tal de Mike Milkman e pede-lhe uma decisão sobre uma operação que deveriam ou não financiar sobre uma qualquer petrolífera no Golfo Pérsico. O Mike Milkman pegou na sua agenda, uma pequena agenda, anos 70, no tempo em que ainda toda a gente geria o seu tempo com agendas, e disse: quinta-feira, às 4 da manhã, é o próximo dia em que eu tenho programado tempo para pensar. Às 5 da manhã, temos uma decisão sobre essa operação. O resto da história não é francamente interessante, porque a história que nos interessa a nós termina aqui. Porque o Kit, quando houve aquela ideia do tempo reservado para pensar na minha agenda e a decisão sobre isso sai naquela hora daquele dia, entendeu a importância do tempo para pensar. E a importância e o impacto que o tempo para pensar tem na alavancagem. Porquê? Porque a primordial forma de alavancarmos os resultados da nossa empresa é através das nossas escolhas e das nossas decisões. As decisões que eu tomo sobre o que deve ser feito na empresa. As decisões que eu tomo sobre o que deve ser atingido na empresa. As decisões que eu tomo sobre como deve ser feito. As decisões que eu tomo sobre como deve ser controlado. Tempo para pensar talvez seja a forma mais fundamental de alavancagem. Aliás, deixe-me partilhar consigo da minha experiência destes anos todos, e vão já mais de 25 anos de experiência profissional e praticamente tanto tempo como isso de experiência como empresário também. A principal causa do sucesso empresarial é evitarmos erros estúpidos. E como é que eu posso evitar erros estúpidos? Passando mais tempo a pensar e a refletir sobre as decisões que eu devo tomar. Nós tendemos a medir o nosso sucesso pelas coisas que correm bem. Nós tendemos a medir o nosso sucesso ou o nosso progresso pelos resultados que vão aparecendo. E esquecemos que muitas vezes uma das melhores medidas do sucesso são os erros que nós evitamos. Se não querem ouvir-me a mim neste aspecto, ouçam um senhor chamado Warren Buffett. Warren Buffett, outra das grandes referências da minha vida e que eu também já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, foi um dia em Omaha, fui assistir à conferência de acionistas e permitiram que os investidores internacionais conhecessem, fossem cumprimentar Warren Buffett, talvez a maior referência da minha vida. Então eu tive a oportunidade de lhe apertar a mão e dirigir-lhe apenas algumas palavras rápidas, porque éramos alguns milhares que íamos passar por ali durante aquele período, pelo menos algumas centenas, seguramente. A fila era muito grande para o cumprimentarmos a ele e ao sócio Charlie Munger, mas aprendi com ele, não diretamente naquele dia, mas na obra que ele tem deixado, no legado que ele tem deixado, das ideias incríveis que ele tem sobre a economia e sobre negócios, as duas regras principais dos negócios. As duas regras principais. Não me ouçam a mim, ouçam Warren Buffett. As duas regras principais dos negócios. Regra número 1, nunca perder dinheiro. Regra número 1, nunca perder dinheiro. Ou seja, nunca cometer erros estúpidos. Regra número 2, nunca esquecer a regra número 1.
Regra número 1, nunca cometer erros estúpidos. Regra número 1, nunca perder dinheiro. Regra número 2, nunca esquecer a regra número 1. Ser criterioso, ser rigoroso e, portanto, usar o tempo para pensar, usar a sua reflexão, ter disciplinas de reflexão, guardar tempo na agenda para pensar, para poder fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões e ter os melhores resultados. Lembre-se que isso é absolutamente decreto. Agora, tempo para pensar não é tempo de meditação, não que meditar faça algum mal, não faz, faz muito bem. Mas não é disto que nós estamos a falar. Tempo para pensar é tempo para refletirmos sobre os nossos objetivos. Pensarmos sobre eles, refletirmos sobre eles, amadurecê-los. É tempo para refletir sobre o caminho que nós acreditamos que nos vai levar a esses objetivos. É tempo de fazer uma antecipação de atividades, é tempo de fazer uma organização de recursos, é tempo de fazer uma priorização, é tempo de fazer uma calendarização. Tempo de pensar é tempo de medir a minha execução, monitorizar o meu progresso, medir aquilo que está a ser feito, perceber como é que estamos a progredir face ao que estava desenhado. Tempo de pensar é tempo de refletir sobre estratégias para afinar a minha execução, sobre estratégias para melhorar os meus planos. Tempo para pensar é isso, refletir sobre as decisões que eu preciso de tomar na minha empresa. Porque, aliás, se pensarmos um pouco num ciclo operacional do crescimento de uma empresa, este ciclo operacional começa exatamente com o processo de tomada de decisão. É aqui que nasce o valor que se cria economicamente, nas decisões que nós empresários tomamos. A decisão que o líder da empresa, o gerente, o diretor-geral, o CEO, o dono, aquilo que você entender. Mas quem controla o processo de decisão toma decisões com as quais é iniciada a criação do valor económico. Essas decisões devem ter um reflexo nas atividades que são desempenhadas na empresa. Um reflexo nas atividades que são desempenhadas na empresa. Quem é que desempenha as atividades? Então, se o gestor toma as decisões, as atividades tradicionalmente são desempenhadas pela sua equipe, ou seja, pelas pessoas que trabalham connosco. Depois de desempenhadas essas atividades vão traduzir-se num determinado resultado. Que resultado é esse? Nós podemos pensar em dois tipos de resultados. Neste caso, eu vou tentar ser mais correto tecnicamente e falar-vos essencialmente de um resultado contabilístico, ou seja, o resultado que aparece nas nossas demonstrações financeiras. Já agora, a título de curiosidade, as três principais, o balanço, a demonstração de resultados e a demonstração de fluxos de caixa. Esses resultados depois precisam de ser analisados pelo empresário outra vez para que ele possa ajustar as suas decisões. Então este é o processo, é o círculo virtuoso operacional do crescimento de uma empresa. Eu tomo decisões, eu empresário, eu dono da empresa, tomo decisões, essas decisões condicionam, pretende-se que de uma forma positiva, as atividades desempenhadas pela minha equipa, a minha contabilidade preenche um marcador onde aparecem os resultados e volta a ser meu trabalho de gestor analisar esses resultados para ajustar as minhas decisões. Então é este o processo de gestão de uma empresa, tomarmos decisões, condicionar a atividade, analisar o resultado, ajustar as decisões. Então eu como empresário analiso os resultados e tomo as decisões. A minha equipa, como nós dizemos em Portugal, equipe como se diz no Brasil, desempenha as atividades e a minha contabilidade preenche o marcador com os resultados que eu analiso e ajusto as atividades que precisarem de ser ajustadas. Então, o fator mais crucial, mais crítico, mais fundamental, na minha perspectiva pessoal, da alavancagem, da dinâmica do crescimento empresarial, é pararmos para pensar e colocarmos em progresso este
círculo virtuoso. Decisões, atividades, resultados, mais decisões, mais atividades, mais resultados. Isso faz com que o quê? Faz com que o crescimento empresarial, ou se vocês quiserem, o crescimento empresarial sustentável, porque é este que nós queremos, venha essencialmente do quê? De saber o que estamos a fazer e de medir o nosso progresso. Vou dizer outra vez. O crescimento empresarial sustentável decorre diretamente de sabermos o que estamos a fazer e de medir o nosso progresso. De sabermos o que está a ser executado, medi-lo através de indicadores, indicadores-chave de desempenho. Em gestão tendemos a usar o termo em inglês, KPI, Key Performance Indicators, demonstrações financeiras que nos dão os resultados e o empresário usa tudo isto para tomar decisões. Crescimento sustentável, crescimento empresarial sustentável, medir o que estamos a fazer, saber o que estamos a fazer, desculpem, e medir o nosso progresso. Saber o que estamos a fazer e medir o nosso progresso. Mas vamos ver a alavancagem de uma forma ainda mais profunda agora. Vamos ver a alavancagem como eu hoje a vejo, acreditando que estou a vê-la em ainda mais dimensões do que aquelas que partilhei convosco até agora. Então vimos uma primeira dimensão que é a mais óbvia, aquela ideia a que mais gente associa a alavancagem, e bem, vimos uma segunda dimensão, que é a dimensão do tempo para pensar e da medição do progresso, e agora vamos para uma terceira dimensão que eu acho que não apenas resume todas as outras, mas que nos vai levar ainda mais longe. Então eu desenhei aqui uma escada com 5 fases de alavancagem no crescimento de uma empresa. Em rigor, quando nós acompanhamos uma empresa no seu crescimento, tendemos a tentar levá-la por estas 5 fases. Em rigor, quando eu dou os meus cursos de crescimento empresarial, eu ensino as pessoas a trabalharem sobre estas 5 fases. Em rigor também, estas 5 fases desmultiplicam-se, cada uma delas, em várias outras fases. Tá? Então há várias fases dentro desta primeira, há várias fases dentro desta segunda, há pelo menos 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e uma fase final. Mas eu vou explicar-vos isto de uma forma mais generalista hoje para vos dar uma ideia. E reparem, aqui temos o sinal de menos e aqui temos o sinal de mais. O que é que isto significa? Que nos primeiros degraus da escada nós temos mais tração e menos alavancagem. Nos degraus da escada de cima temos menos tração e mais alavancagem. Ou seja, nós vamos ganhando alavancagem à medida que vamos conseguindo implementar o degrau seguinte na nossa empresa. E ganhar alavancagem é o quê? Ganhar velocidade e ganhar qualidade. Ganhar também, em muitos casos, quando é isso que você pretende, ganhar também dimensão. Então, o primeiro nível de alavancagem que nós encontramos numa empresa, que é um nível que nos traz principalmente tração ainda mais do que alavancagem, mas tração, para mim, é o primeiro nível de alavancagem, é o que eu chamo de o controlo. No Brasil penso que se diz controle, aqui dizemos controlo. E que fase é esta do controlo? Esta fase do controlo é muito simples. Começa por ser a identificação do ponto onde queremos chegar, a identificação de um destino. A esmagadora maioria das pequenas e médias empresas não se move para destino nenhum. Nunca identificaram um objetivo de longo prazo, nunca identificaram uma visão de longo prazo, nunca identificaram uma missão e muitas vezes nem objetivos estão claramente definidos.
primeiro aspecto do controlo, eu saber para onde me movo, eu saber qual é o meu destino. Porque se a minha pequena empresa não sabe qual é o seu destino, como é que ela pode tomar decisões no dia a dia? Como é que ela pode saber qual é o caminho correto? Como é que ela pode saber quais são as atividades que devem ser desempenhadas? Se eu não sei onde quero chegar, eu não chegarei provavelmente a lado nenhum. Então, primeira coisa no controlo, saber onde queremos chegar. Segunda coisa no controlo, ter uma análise constante e verdadeira do ponto onde eu estou atualmente. E porquê é que eu digo verdadeira? Porque normalmente, nas PME, a esmagadora maioria dos empresários não diz a verdade sobre o ponto em que está. E uma das formas de não dizer a verdade sobre o ponto em que está é não ver o ponto em que está. Da mesma maneira que eu não sei quanto peso porque não gosto de me pesar, para não dizer a verdade sobre o resultado, a esmagadora maioria dos empresários não olha para as suas demonstrações financeiras dessa forma, não podendo dizer o ponto onde está. Sem olhar para as minhas demonstrações financeiras, não há como eu dizer a verdade sobre o que está a acontecer. Então, se eu só olho para as demonstrações financeiras uma vez ou duas por ano e essencialmente para procurar uma otimização fiscal, eu não tenho como estar a dizer a verdade, a ver a realidade sobre o ponto de partida, sobre o ponto onde eu estou hoje. Então, uma análise crítica constante do nosso ponto atual, uma clareza sobre o nosso ponto de destino para vários prazos, é o primeiro aspecto do controlo. O segundo aspecto do controlo é exatamente o controlo do lado financeiro do meu negócio. A análise das demonstrações financeiras por um lado, mas também o cálculo de alguns rácios básicos sobre essas demonstrações financeiras. É crítico que eu conheça as minhas margens, é crítico que conheça as minhas margens brutas, é crítico que conheça as minhas margens líquidas, é crítico que eu conheça o meu ponto de break-even. O que é esse ponto de break-even? Nós chamamos o ponto crítico, o ponto até ao qual eu tenho prejuízo e a partir do qual eu passo a ter lucro. Ou seja, é o ponto morto em rigor, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. E porquê é que é importante saber este ponto? Para saber a partir de onde é que eu estou a entrar na fase do lucro, que é aquilo que alimenta a sobrevivência da minha empresa. E eu posso medir isto em dias, posso medir em horas, posso medir em valor, mas é absolutamente decisivo eu controlar o break-even point ou o ponto crítico da minha empresa. Não é possível gerir uma empresa sem ter a noção deste ponto crítico. Eu posso operar uma empresa sem ter esta noção, mas nunca gerir, nunca tomar decisões ajustadas face àquilo que está a acontecer. Então, eu preciso desses rácios financeiros, eu preciso de saber a eficácia da minha empresa, eu preciso de saber a eficiência da minha empresa, eu preciso de saber a produtividade da minha empresa. Eu não quero com isto assustá-lo, não tem que se tornar um contabilista, não tem que estudar contabilidade, embora não lhe fizesse mal nenhum, mas tem que saber pelo menos controlar alguns indicadores básicos, e comece com 3 ou 4, não é preciso muito mais do que isto numa primeira fase, para poder otimizar não apenas as suas vendas, mas também as suas margens e os seus fluxos de caixa. Aliás, no controlo também é crítico saber quais os seus prazos médios de recebimento, os seus prazos médios de pagamento e os seus prazos médios de stock. Porque é isso, é a gestão desses prazos, juntamente com os seus custos e proveitos, que lhe coloca dinheiro na conta bancária, que é com aquilo que vai pagar as suas contas. Então, controle financeiro é outra parte importante do progresso. Depois precisamos do controle da atividade. E o que é isto do controle da atividade? O controle da atividade é a minha capacidade de monitorizar a consistência de execução da minha equipa. Ou seja, gerar também alguns indicadores que me consigam transmitir de uma forma exata e precisa se a execução da minha equipa está em linha com aquilo que foi preparado, mas mais ainda e muito importante, é a noção dessa execução ou da medição dessa execução que me dá a capacidade de melhorar essa execução. A partir do momento em que eu monitorizo, em que eu meço a execução dos meus colaboradores, eu ganho a capacidade de melhorar essa execução. A partir do momento em que eu controlo o meu peso, eu ganho a capacidade de melhorar o meu peso. A partir do momento em que eu começo a medir a performance de um atleta de alta competição, eu ganho a capacidade de melhorar a performance desse atleta de alta competição. Em rigor, nos dias que correm, esta medição, esta monitorização, é a marca dos profissionais. O que é que distingue um profissional de um amador?
Essencialmente, o profissional mede o seu progresso porque está interessado em continuamente melhorá-lo. O amador não se pode estar nem nas tintas para isso. Então, controlo do destino, controlo do dinheiro, controlo da execução e o controlo da minha produtividade, ou seja, do meu tempo. Controlo do tempo, distinguir o que é importante do que é urgente, distinguir o que eu devo fazer primeiro do que eu devo fazer depois, distinguir o que eu devo fazer daquilo que eu não devo fazer. E quando eu estou a dizer eu, estou a falar de mim, empresário, sim, mas estou a falar também da minha equipa. Aumentar a produtividade da minha equipa, ajudando-os a gerir melhor as suas horas de trabalho. Eu não preciso que eles trabalhem mais, pelo menos a maior parte deles, desde que eles saibam onde colocar as suas horas de trabalho. Cabe-me a mim, como líder dessa mesma equipa, ajudar cada um deles a otimizar essas horas de trabalho. De uma forma geral, é a estes 4 níveis que nós controlamos uma empresa, que nós ganhamos tração e o primeiro nível de alavancagem. Eu até posso desenhar aqui uma linha oblíqua, eu gosto de fazer isto, para que vocês tenham noção que de um lado há mais tração, a cada degrau há menos tração e mais alavancagem. A cada degrau que eu subo, perco tração, ganho alavancagem. Perco força, ganho velocidade. Segundo nível, saímos do controlo e entramos na fase da alimentação do crescimento da empresa. Alimentação do crescimento da empresa. E, portanto, aqui é quando nós queremos, de facto, começar a ganhar outra dimensão. Reparem que eu não quero fazer crescer a empresa antes de conseguir assumir o controlo. Como o tal de Kit Cunningham, que eu mencionei há pouco, me ensinou e me alertou várias vezes, Paulo, aquilo que a maior parte dos empresários está a tentar fazer crescer é um cancro, ou para quem estiver no Brasil, é um câncer. O que é que significa esta ideia de que aquilo que eu estou a fazer crescer é um cancro? A ideia é muito simples. Todos os negócios, sem nenhuma exceção, os mais pequenos, os menores, os mais pequenos, os maiores, têm ligeiras disfunçõezinhas. Imaginem pequenas doençazinhas, pequenos tumorzinhos benignos, que estão perfeitamente sob controle, enquanto as minhas horas de trabalho estão sob esses mesmos desafios. Então, até uma determinada dimensão, eu consigo, com as minhas horas de trabalho, controlar essas pequenas disfunções. Mas a partir do momento em que a empresa cresce e que eu faço crescer as vendas da empresa, de repente aquilo que era um tumorzinho benigno sem problema nenhum pode ficar o tal câncer, o tal cancro fora do controlo. Ou seja, se eu não garanto o controle da minha empresa antes do crescimento, eu posso estar a fazer crescer uma doença. Eu não estou a fazer crescer a minha empresa, estou a fazer crescer os problemas da minha empresa. Então é crítico eu antes controlar e só depois eu fazer crescer. Como é que nós fazemos crescer a empresa? Nós começamos por tomar as principais decisões estratégicas, à procura de vantagens competitivas que garantam um crescimento sustentável de longo prazo e que garantam uma defesa dos ataques da concorrência. É aqui no crescimento, com base no planeamento que fizemos antes, que nós começamos a tomar as primeiras decisões estratégicas a esse nível. É aqui na fase de crescimento que nós procuramos estruturar um processo comercial e monitorizar um processo comercial que depois possa ser estimulado. É aqui nesta fase que nós vamos tentar fazer o máximo de contactos possível. É aqui nesta fase que nós vamos tentar otimizar um processo comercial para que esses contactos convertam no maior número de clientes possível. É aqui nesta fase que nós vamos tentar estimular a venda repetida junto dos nossos clientes. É aqui nesta altura que nós vamos tentar educar a nossa equipa de venda para servir cada vez melhor o nosso mercado e dessa forma termos um envolvimento maior a cada transação, ou seja, aumentar o valor médio de transação. É aqui neste momento que nós vamos tentar de facto criar um processo de vendas o mais eficiente possível para tirarmos o máximo resultado possível dos contactos que o nosso negócio gera. É também nesta fase que nós vamos tentar estimular através da nossa comunicação, daquilo que nós tendemos a chamar marketing,
e a nossa próxima aula vai ser exatamente centrada nas ideias do marketing e das vendas. Então, tentar estimular o nosso crescimento empresarial, gerando mais contactos e mais qualificados, alimentando o nosso processo de vendas, para que o crescimento das vendas se materialize mais uma vez de forma consistente, de forma saudável, de forma sustentável no longo prazo. Quando estas vendas começam a crescer e nós começamos a precisar de mais, de suportar uma maior complexidade, porque à medida que vem um crescimento das vendas, vem um aumento do número de clientes, vem um aumento do número de fornecedores, vem muitas vezes um aumento do número de funcionários ou de colaboradores e, portanto, com o crescimento da empresa aumenta a complexidade. Se aumenta a capacidade ou complexidade, eu preciso de criar uma estrutura. E eu chamo a essa fase de estruturar o negócio, eu chamo-lhe a fase da multiplicação. Ou seja, é a fase onde vamos tentar multiplicar o crescimento que já começa a materializar-se. Então eu preciso de criar uma estrutura que assegure consistência de execução, com sistemas e processos que me permitam ter cada vez mais pessoas a servir cada vez mais clientes. Então a multiplicação deste crescimento vem nesta terceira fase da alavancagem, que é já uma fase de alavancagem muitíssimo mais pura, onde temos essencialmente alavancagem e muito menos tração. Então, a procura de sistematizar, processualizar, estruturar o negócio, conseguir consistência de execução, vem nesta terceira fase de intervenção. Numa quarta fase da alavancagem, começamos a entrar aqui já nos níveis de alavancagem de alta velocidade. Eu chamo-lhe a fase da liderança. Não que eu não tenha que liderar desde o início, é óbvio que sim, só que a minha atenção, neste momento, está centrada essencialmente na liderança. É através da minha capacidade de liderar que eu consigo continuar a fazer crescer a minha empresa. Nesta fase da liderança, eu já consegui subir no organograma da minha empresa, eu já não tenho praticamente nenhuma função executiva, nenhuma função no dia-a-dia, posso ter uma ou outra função de coordenador, mas eu sou, acima de tudo, alguém que assegura que os meus líderes intermédios eu executo através das pessoas que asseguram que os outros executam. Ou seja, eu já tenho uma desmultiplicação de tarefas através da criação de lideranças intermédias que asseguram que depois, operacionalmente, tudo corre bem. Então, nesta fase, eu tenho que ser um especialista de pessoas. Nesta fase, eu tenho que criar uma cultura muito forte na empresa. Cultura é tudo. A cultura são as regras comportamentais dos colaboradores, da equipe no ambiente empresarial. Então, eu tenho que saber criar uma forte cultura, uma cultura orientada para resultados. Nesta fase, eu tenho que conseguir fazer um ótimo recrutamento. Eu tenho que conseguir implementar planos de carreira. Eu tenho que melhorar os meus skills ou competências de comunicação para conseguir envolver todas as pessoas em torno dos planos. Então esta é uma fase já de desmultiplicação ou de multiplicação bastante elevada, é uma fase de alavancagem bastante elevada, onde eu consigo liderar dezenas, quem sabe centenas, quem sabe milhares de pessoas. E temos aqui 4 fases de alavancagem absolutamente estruturantes. Temos uma quinta fase que está prevista, que é outra das formas como normalmente as pessoas olham para a alavancagem, que é o que eu vou chamar, e não se assustem, a abertura de capital. Esta fase não é uma fase obrigatória, mas é uma fase a que quase todas as empresas recorrem no sentido de fazer crescer de facto, a sua dimensão para lá de uma determinada dimensão. As maiores empresas mundiais, com uma ou outra exceção que apenas confirmam a regra, são todas empresas cotadas em bolsa. Porquê? Porque há uma altura a partir da qual, se nós quisermos continuar a dar dimensão, nós somos obrigados a abrir o capital da empresa
a investidores que financiem um crescimento futuro. Ou seja, outra forma de alavancagem é usar o dinheiro de outras pessoas. Não apenas as competências, como falámos inicialmente, não apenas o tempo, mas também o dinheiro. Eu posso ir ao mercado de capitais e ir captar dinheiro de investidores, eu posso abrir o meu capital a outros sócios, ou posso, é uma terceira forma de abrir o capital até aos meus colaboradores. A questão é que eu nunca vou conseguir reter os meus melhores talentos, eu nunca vou conseguir crescer para lá de uma determinada dimensão até abrir pelo menos o capital aos meus colaboradores. Não está obrigado a fazê-lo, mas é importante que tenha a noção que a partir de uma certa dimensão, quase todas as empresas escolhem a fase da abertura de capital para recolherem ainda mais alavancagem, para conseguir levar as suas empresas, os seus processos ainda mais longe, e é também nestas fases que nós garantimos que a empresa nos sobrevive, porque ela passou a ter outras pessoas diretamente interessadas no capital. Então, muitas vezes o processo sucessório assegura-se através da alienação de uma parte do capital da empresa. Pois há várias formas de o fazer, há formas onde nós perdemos voluntariamente o controlo, há formas onde nós mantemos o controlo e há formas até mais ou menos mistas, onde nós temos algum controlo, mas não temos a totalidade do controlo. Volto a não querer assustá-lo, porque nas PME muitas vezes nós temos medo de pensar nisto, nenhuma das fases é obrigatória, é simplesmente se eu quiser continuar a fazer crescer mais e mais e mais e mais a empresa no longo prazo e se eu desejar que ela me sobreviva. Então, níveis altos de tração aqui em baixo, níveis altos de alavancagem a cada degrau que nós vamos subindo.